Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nosso assunto de hoje é Evgeny Prigazhin, esse senhor que aparece aqui na foto, né? Ele já ficou bastante famoso aqui no Ocidente, a imprensa adora ele, que seria aí o presidente, o CEO, o dono, o proprietário, o que quer que seja, do grupo Wagner, que é o grupo mercenário russo que atua na Ucrânia e em diversos países, aí são ponta de lança das guerras da Rússia. Antes de começar a falar sobre o quesito mercenário do grupo Wagner, né, eu preciso lembrar uma coisa importante, gente. O Wagner, eles são mercenários assim, por não serem parte do exército regular da Rússia, mas a conexão, né, em termos assim de objetivos deles com a Rússia, né, e a ligação, vamos dizer assim, cívica que eles têm com o país é diferente dos mercenários que a gente vê em outras guerras, né? Eles não são, por exemplo, um mercenário britânico lutando em guerras de um país africano, né, a serviço de um governo africano. Eles são mercenários a serviço dos interesses do governo russo. E são russos e falam russos, ou quando o cara não é russo, ele domina o idioma russo. Eles são muito vigiados ali dentro, a gente sabe que ninguém vai entrar para o Wagner se não tiver uma afinidade de objetivos. Eu acho que hoje em dia a coisa mais parecida que existe com o Wagner no Ocidente talvez seja a Legião Estrangeira Francesa, mas com a diferença que na Rússia a maior parte aí do pessoal do Wagner, eles são russos. Na Legião Estrangeira tem uma mescla entre franceses e estrangeiros. Bom, dito essa é a impressão que nós temos, pode haver outras aí, não tem problema, mas o mais importante é a gente contextualizar isso, que o Wagner, apesar de ser um grupo de mercenários, diferem, né, dessas características de mercenários ocidentais que lutaram principalmente nas guerras africanas nos anos 1960. É bom contextualizar isso aí, gente, porque tem uma diferença operacional muito grande. Mas vamos voltar ao nosso Evgeny Prigazhin. Prigazhin, ele nasce em 1961, ele tem 62 anos aí, sofreu algumas condenações por roubo, né, por furto na União Soviética, e passou um tempo na cadeia, e depois ele saiu, acabou entrando no ramo de restaurante. Então o que acontece? O Prigazhin, ele não é um militar, não tem uma vivência militar. Ele era um homem de negócios da área de alimentação aí, que viu oportunidades de montar esse grupo, percebeu a necessidade que a Rússia tinha de um grupo de mercenários e investiu nisso, tendo sido bem sucedido. Aí vocês vão achar aquela cantilena sempre da imprensa ocidental, que ele é corrupto, que ele é perseguido pelo FBI, os sanções e bababá, que ele é o demônio, que ele cheira enxofre, tem chifre e casco, o besterol de sempre, porque se você pegar qualquer empresa de defesa americana, tem histórias escabrosas de guerra na Síria, na África, abastecer Al-Qaeda, ISIS, etc. E a imprensa não fala nada. Então tá empatado aí, tá 1 a 1 em termos de caráter nessa guerra. Ninguém é santo em nenhuma guerra, tá? Agora, o que a gente observa no Prigazhin? Em primeiro lugar, que existe, né, dentro da Rússia uma série de divergências entre as diversas organizações que operam aí, né, na Ucrânia, na chamada Operação Especial dos Russos, que é uma guerra, né? Chamam de Operação Especial, mas é uma guerra. Agora, é uma coisa interessante, porque na verdade todo regime forte ele é baseado no dividir para governar. Você faz com que as diversas facções se digladiem, sem chegar a um confronto aberto, mas nisso você enfraquece cada um, porque todo mundo vai depender dos favores do soberano. Então é perfeitamente inteligível que isso aconteça na Rússia. Só que tem um outro lado, né? As declarações do Prigozhin, eu não sei se ajudam a Rússia, eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Tenho certeza que ajuda a CNN, que se não fosse o Prigazhin, eu acho que 50% das matérias da Rússia que a CNN europeia faz, ela não conseguiria. Eles pegam todas as declarações dele, transformam numa coisa bombástica. Eu não conheço nenhum analista sério, né, que se dê o respeito, que leve o Prigozhin ao pé da letra. Ele é uma pessoa que não dá para botar fé no que ele fala. A impressão que nós temos é que ele ficou um pouco maior
do que o cargo, né, do que a responsabilidade dele. A gente não tem dúvida que provavelmente ele não apita nos aspectos táticos do Grupo Wagner. É provável que isso esteja, dado o sucesso da maior parte das operações deles, é provável que quem está dando as ordens ali sejam os profissionais. Porque na verdade o que acontece com o Wagner, né? Eles pegam os melhores militares do exército russo que estão indo de baixo, estão indo para a reserva, estão insatisfeitos com o trabalho no exército regular e recrutam, tem um pagamento melhor, lógico, né? E acabam formando um corpo de elite. Se você pegar a nata das Forças Armadas, os militares mais bem treinados, mais aguerridos, mais comprometidos, e formar um exército só com essa turma, você vai ter uma força bastante densa e capaz de operações bem-sucedidas. Foi isso que se fez do Wagner, essa é a realidade. Não entra lá o que a gente chama aí no exército do bisonho, né? Não vai entrar, eles procuram pegar os melhores, um conhece o outro, essa é a realidade. Então você vai pegando os melhores, lógico, em pouco tempo você tem um corpo de elite. Todo mundo comprometido, bem pago, motivado, você acaba saindo do outro lado. Então a gente acha que provavelmente o Prigazhin, ele não interfere, ele não tem voz aí nas operações no campo tático. Agora é lógico, ele é o homem que faz a ligação com o Kremlin, né, e que direciona os recursos, que é uma das partes mais importantes. Então talvez por isso o pessoal tolere aí as bobagens que ele fala, e se tolerou até agora, porque eles acham que realmente não está comprometendo aí, né, a operação militar como um todo, mas é meio desagradável as coisas que ele fala. Agora, nós temos que olhar um lado. Aparentemente, a Ucrânia está iniciando uma ofensiva, né? Outra coisa interessante também, eles vão negar até onde puder que estão fazendo uma ofensiva. Se der certo, vão dizer que foi ofensiva. Se der errado, falam, não, nós nunca fizemos, não teve ofensiva. A impressão que se tem é essa, né? É uma guerra difícil de ser analisada. Já é difícil para quem tem experiência. Para quem não tem, então o cara erra o tempo todo. Por quê? Porque os dois lados mentem muito. Os dois lados são muito parecidos, o ucraniano é muito parecido com o russo, e os dois usam as mesmas técnicas de desinformação, né, de deception. Então fica difícil saber o que efetivamente está acontecendo. Na nossa visão, é provável que o que está acontecendo seja mesmo ofensivo ucraniano, ou pelo menos uma sondagem no terreno, os reconhecimentos em força ali, né, para saber até onde dá para ir. Parece o que tudo indica, até agora, o que nós temos nesse 13 de maio, é que a ofensiva visa cercar Bakhmut. Pode ser que não, pode ser que aconteça um outro ataque diversionário. Nós não sabemos se a Ucrânia vai ter perna para isso, se eles vão ter efetivos, logística, etc. Eles podem cercar Bakhmut? Sim, é uma possibilidade. Concentrar tudo que tem ali e tomar a cidade. Mas o que eu acho preocupante nas Forças Armadas ucranianas são esses ataques diversionários que eles fazem à retaguarda da Rússia. Por que eu digo isso? É um sucesso assim, propagandístico, eu não tenho dúvida. Mas isso influi taticamente no campo de batalha, é discutível, porque eles estão empregando recursos valiosos para ataques, né, que não vão mudar uma situação tática. Eu já falei em outros vídeos aqui, os ataques de comandos que a Inglaterra fazia, né, na Segunda Guerra. Pô, era um sucesso estrondoso na imprensa, o Churchill, né, delirava com isso aí, mas não mudava o rumo da guerra. O que mudou foram as grandes operações. Então, eu tenho bastante dúvidas a respeito disso. E nós estamos aqui no aguardo para saber como é que vai ser essa ofensiva ucraniana. Eles estão concentrando fogos ali, é uma realidade, estão concentrando pessoal, né? Provavelmente essas reservas aí são o creme de la creme do exército ucraniano, que eles conseguiram de melhor em termos de treinamento na Alemanha, no Reino Unido, na Polônia. Eles vão jogar aí nessa operação. Se vai ser bem sucedido, nós não sabemos. Eu noto uma outra coisa também que eu acho interessante, eu acho até positivo. Antes, quando a Ucrânia fazia qualquer ataque, a imprensa já corria para dizer que era uma ofensiva e que foi bem sucedido. Hoje já estão mais cautelosos, porque erraram muito, apanharam muito nas redes sociais. Essa aqui é a realidade. Então, acho que a imprensa nesse ponto, né, alguns jornalistas amadureceram. Por quê? Por que eu digo isso? Porque
Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, pelo menos quem tem bom senso, já percebeu que essa guerra vai acabar. Uma hora ela vai acabar. A guerra acaba. E a reputação que você destruiu, dando palpites infelizes, ela vai embora, ela não volta mais. Então muita gente já comprometeu a reputação. Na nossa visão, a ofensiva ucraniana pode ser bem sucedida, sim. Eles têm chance. Né? Não sei em que proporção que essas chances estão, qual é a possibilidade, mas tem. Em toda a frente, aí eu acho que não tem chance nenhuma. A ofensiva ser bem sucedida em toda a frente, eu acho muito pouco provável. Agora, o que seria vantajoso para a Ucrânia numa ofensiva bem sucedida? Eles estão, o Zelensky visitou a Itália, o ex-ministro, o ex-chanceler Celso Amorim esteve em Kiev, parece que o presidente Lula vai se encontrar com ele, né? Diversas autoridades então estão conversando com o Zelensky, a China está fazendo as suas ingerências por um processo de paz. Se a Ucrânia tiver um sucesso, ao menos parcial, nessa ofensiva, ela estará em condições bastante aprazíveis para um acordo de paz, que a gente não sabe se vai ser duradouro, mas é possível. Eu lembro, nós temos um fato histórico semelhante. A guerra do Yom Kippur em 1973, entre árabes e israelenses, foi uma vitória tática de Israel. Israel conseguiu segurar os sírios ao norte e os egípcios a leste, cruzou inclusive o canal de Suez estava indo em direção ao Cairo. As tropas do Sharon estavam indo em direção ao Cairo, mas houve um cessar-fogo. Anos depois saem os acordos de Camp David e Israel devolve a península do Sinai ao Egito e eles têm a paz até hoje. Mas essa paz só foi possível porque os egípcios impuseram uma quantidade de baixas expressivas em Israel. Os egípcios perderam a guerra, mas conseguiram uma vitória política e diplomática anos depois. Talvez seja isso que Zelensky está buscando. Vamos aguardar. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.